Meus queridos irmãos, de acordo com o profeta Joel, a gente verifica aqui: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene. Está na minha incumbência falar sobre os efeitos da pandemia no povo de Deus. E eu falei um pouco aqui já para destacar o que eu estaria compartilhando com os irmãos. Claro que nenhum de nós gostaríamos que isso acontecesse, mas é bom a gente lembrar que vivemos num mundo caído, vivemos num mundo em que um médico lá no país onde foi descoberto toda essa situação, quando ainda não era uma pandemia, ele tentou alertar, foi preso, jornalistas foram expulsos. Vivemos nesse mundo caído, vivemos num mundo caído em que começou a sair um alerta de que algo grave estava acontecendo. O médico acabou morrendo depois, e as pessoas viajando. Tivemos nosso Réveillon, artistas perguntando na TV se estaríamos seguros tendo nosso carnaval. Especialistas disseram que poderíamos ter o nosso carnaval. E aí, a tal da aglomeração, o contágio. E aí é interessante que passou o carnaval, o mundo parece que caiu. E aí veio toda aquela série, não de necessariamente combate a uma doença, não a eliminação ou a diminuição de um contágio, mas ficamos vivendo um terror psicológico. E aí entrou em guerra os crentes negacionistas e os negativistas. E aí aquilo que a gente fala sobre, não sei se seria o nome certo, a filosofia do espantalho, em que em vez da gente combater o argumento X, vai para o argumento Y. E aí a gente discute assuntos diferentes. Quando alguém fala, vamos ter fé, aí o outro, em vez de falar sobre fé, ele fala que o cara que está dizendo que tem fé não está sendo responsável. E aí o outro que fala, vamos ser responsáveis, e aí o do outro lado fala, nós temos que ter fé. E aí a gente começa a brigar porque os assuntos estão em frequências diferentes, como se não bastasse ideologias políticas no meio do povo de Deus. E aí um crente diz que o outro não é crente por causa do seu viés político, como se nós tivéssemos um crentômetro e pudéssemos dizer quem é e quem não é, como se nós tivéssemos perfeição nas ideologias políticas, como se nós tivéssemos um lado do bem contra o lado do mal debaixo do céu. Eu não sei você, eu não acredito que existam mocinhos. Eu estou muito linkado com a letra daquela música em que na vida real o maior vilão sou eu. Todos nós, abaixo do céu, queremos fazer o bem, falamos que estamos fazendo o bem, mas nós carregamos em nós o potencial da queda. E isso não ficou escondido. O pior dos crentes foi revelado nas redes sociais. Enquanto vizinhos que não são crentes, parentes que não são crentes, colegas de trabalho que não são crentes, pessoas da faculdade que não são crentes, assistem os crentes se degladiando na internet. Pessoas que talvez estivessem esperando de mim e dos meus irmãos em Cristo palavras como, que Deus te abençoe, você não está sozinho, minha igreja está orando por você. Não, é gado, esquerdopata, o vírus chinês vai te pegar, cuidado, você vai morrer. Entende? Uma coisa mais ou menos assim. E eu olhando para isso, eu fiquei pensando, meu Deus, estamos tendo uma oportunidade ímpar na história
Eu pelo menos tive a chance de pregar em lugares que eu não podia ir fisicamente, por causa da conferência online, dos cultos online. E eu preguei em igrejas longe e gente perto de mim estava assistindo mensagem. Já estou passando para a parte boa. A parte ruim é essa. Mas a pandemia só revelou a fragilidade da comunhão dos crentes. A pandemia só revelou a ilusão de que um é melhor do que o outro. A pandemia só revelou as igrejas que podem e que não ajudam as que não podem. A pandemia só revelou. Porque morrer, tem gente morrendo de fome, atropelado, violência, um monte de coisa. Eu não sou de estatística, mas alguns têm levantado que algumas coisas graves que aconteceram no ano anterior não aconteceram nesse ano na mesma monta. E aí eu não sei se dá para perceber que diante de tudo isso, o mundo tem sede e a igreja tem a água. Só a igreja tem o evangelho. E aí eu não sei se dá para você pensar. No meio teológico existe um pensamento de que no final vai dar tudo certo para todo mundo. E aí tem alguns que acreditam que no final, né, ninguém vai para o inferno e assim por diante. O ambiente cristão evangélico conservador não pensa assim. O ambiente evangélico conservador entende que em nenhum outro nome, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E se só Jesus salva, e se a igreja é a coluna e firmeza da verdade, quando a igreja se furta de fazer isso, e aí? Quando a igreja, em vez de dar a água da vida, discute quem está com a razão, quando a gente usa uma plataforma para amplificar o nosso discurso, a gente usa essa plataforma para atacar outros cristãos que pensam diferente de nós. Enquanto isso, nossos vizinhos, parentes e amigos com sede. E aí, diante de uma situação dessa, eu gostaria que você parasse para pensar nas ferramentas que nós temos, que nossos irmãos no passado não tinham. Agora há pouco, eu estava me informando com a secretária da associação, nossa irmã Carla Iris, em relação à questão se tinha a possibilidade de isso estar sendo veiculado em algum canal do YouTube, porque tem gente que não tem Facebook. Ou seja, hoje nós podemos fazer isso. O mundo pode assistir Belfor Roxo. O mundo pode assistir a nossa igreja. E às vezes um crente está usando o Facebook para mandar em direta porque não gostou da pregação do pastor. Aí eu pergunto, em que isso interessa ao mundo? Se a gente pode resolver os nossos problemas domésticos intramuros. Então eu não sei se dá para você perceber que diante de todo esse caos, nós temos uma chance. Pensa no apóstolo Paulo podendo fazer uma live. Pensa, tudo bem, mesmo que não seja live, pensa no apóstolo Paulo podendo mandar e-mail. Pensa em de repente um sermão de Jesus sendo veiculado por todo mundo, porque é isso que a internet pode fazer. Agora observe que eles faziam o melhor que eles tinham, o melhor que eles podiam, porque não podiam perder tempo. Paulo sabia que a qualquer momento sua vida iria embora. Jesus sabia que a sua vida iria embora. E desculpa dizer isso, irmão, mas a nossa vida pode ir embora a qualquer momento. Às vezes eu posso ser iludido pelo Satanás com aquela ideia de que eu corro o risco de entrar no lugar e passar por um cara armado que pode de repente estar alucinado e me dar um tiro. Quem disse que eu não posso ter um vaso estourando na minha cabeça? Quem disse que uma roda de um pneu não pode soltar? Quem disse que um teto não pode cair enquanto as pessoas estão adorando no culto? Ou seja, a morte pode acontecer a qualquer momento, mas a gente tem aquela ilusão de que a gente tem tempo, e a gente não tem tempo. E eu não sei se dá para perceber que não era para a gente ficar preocupado com Covid-19
em relação à questão da nossa morte, pelo fato de que com Covid-19 ou sem Covid-19 a gente pode morrer a qualquer momento. Existem mulheres que estão morrendo agredidas pelos seus maridos em casa sem Covid-19. Tem uma matéria que não circulou muito, e eu não vi o pessoal do Vidas Negras Importas discutir nesse assunto. Jennifer Modesto, uma menina negra de 18 anos, a justiça do nosso país soltou alguns estupradores, e dentre esses estupradores, um saiu, encontrou a jovem, não sei se era o caminho de casa ou para a faculdade, alguma coisa do tipo, agrediu, violentou, estrangulou, matou, porque a justiça do meu país, por um gesto de humanidade, ele era cardíaco, corria risco de morrer, e ela que não tinha nada, nem Covid, nem problema cardíaco, moça de família, negra, pobre, com o futuro pela frente, foi estrangulada e morta, não por Covid-19. E eu costumo dizer que entre o coronavírus e o humano vírus, eu tenho medo do humano vírus, porque é o humano vírus que não construiu hospital de campanha, o humano vírus que desviou verba, o humano vírus que tem fundo eleitoral num período de internet, vide eleição do presidente, o humano vírus que liberou período para a gente ter eleição, com gente na cerveja, no pagode, todo mundo suado, se abraçando, ruas lotadas, eleição que não poderia ter sido adiada. Então eu não sei se dá para você perceber que é o seguinte: a morte está todo o tempo todo, e se você não foi, é porque Deus tem algo para realizar através da sua vida, e que enquanto você não vai, que você tire o melhor que você puder, do melhor que você tem, o recurso que você tem, a internet que você tem, o dinheiro que você tem, e a boca que você tem para abençoar. Não vamos aterrorizar os nossos irmãos. Se essa realmente for a última semana deles, que tal eles ouvirem palavras de bênção, palavras de paz, palavras de esperança? E se essa não for a última semana deles, vão viver os próximos 5 anos neuróticos, psicóticos, estressados, porque coronavírus veio para ficar, gente. Agora é aprender a lidar com mais uma doença que a gente não sabe como surgiu. Então eu não sei se dá para perceber. De acordo com o texto, tocar a trombeta. Nossa trombeta agora está aí pelas ondas. Nossa igreja tem um perfil, e esse perfil eu já compartilhei no meu perfil. Meus amigos estão assistindo, amanhã estarão assistindo, ano que vem estarão assistindo, enquanto tiver internet estarão assistindo. Essa é a minha trombeta. O dia que eu tiver um site, minha trombeta vai ser o site. O dia que eu tiver um canal de TV, minha trombeta vai ser um canal de TV. O dia que eu não tiver nada disso, a praça vai ser a minha trombeta. Mas toca a trombeta. Toca a trombeta que Deus te deu. Use essa boca para abençoar. Fale coisas da parte do Senhor. Declare as bênçãos do Senhor. Como cantamos aqui agora há pouco, o diagnóstico do médico não é nada diante de Deus. É importante para nós, para Deus, negativo. Cantor Júlio Viana é de uma igreja que tinha um pastor que estava cometido de câncer, e ele já fazia planos até para a morte dele. Alguns pastores devem lembrar do pastor conhecido como Prado, né? E o pastor Prado falou que tinha até comprado uma mesa nova, porque ele queria ser velado naquela mesa para a mulher dele não casar de novo. Pastor Prado está vivo até hoje. E muita gente que estava com dó do pastor Prado, irmãos, já foi. E nem todo mundo de câncer. Teve gente que foi antes dele, infarto.
câncer, atropelamento, um monte de coisa. É Deus que diz a hora que você vai, não é o médico. E não adianta a gente ficar, cuidado é uma coisa. Eu entrei com a máscara, eu passei o álcool em gel, eu estou tendo essa preocupação, quero abraçar meus irmãos, eu estou tendo cuidado, mas eu não posso ficar doido, porque eu preciso confiar que o Deus que coloca a terra na distância do céu, que não frita nem congela, é o Deus que pode cuidar da minha vida. O Deus que faz uma substância no ventre materno criar unhas, cabelos, dente, imaginação e memória, é um Deus que pode cuidar da minha vida. É um Deus que pode até deixar eu adoecer, mas não significa que a doença vai me matar se Ele assim não permitir. Então tocai a trombeta, e a gente diz aqui: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, que nós possamos nos reunir, nem que seja virtualmente, que nós venhamos a nos reunir e nos santificar aqui, não na questão de, tem gente que confunde ser santo com ser esquisito. Santidade tem a ver com separação, dedicação, consagração. Que eu e você possamos nos oferecer mais para Deus, que Deus tenha mais de nós na mão dele. Santificação tem muito mais a ver com isso do que algumas esquisitices que a gente vê por aí. Esquisitices essa que não impede a gente de ser grosseiro, mentiroso, egoísta, arrogante e invejoso. Então a gente vê aqui o texto dizendo: olha, santificai, ajuntai, congregar inclusive as crianças, porque se a criança ela pode aprender sobre Lucas Neto, elas podem aprender sobre Jesus. Se as crianças podem repetir Peppa Pig, elas podem repetir o Pai Nosso. Porque o meu filho pode ser pequeno, mas ele não é burro, ele tem capacidade de aprender. E a gente vê aqui crianças, e os que mamam, saiam o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ou seja, existe algo mais sério do que o seu interesse particular. Porque igreja, o povo dos nossos bairros estão assustados, as pessoas estão com medo, e às vezes a gente está na igreja discutindo o estatuto, irmãos. Eu tenho vergonha, porque ao mesmo tempo que os campos estão brancos, ao mesmo tempo que as vidas estão sedentas, a gente está discutindo Lula, Bolsonaro, Ed Renekiewicz, e o meu vizinho pensando em se matar. Então, que eu e você possamos chorar como sacerdote, que eu e você possamos, como Daniel, quando ele fala: Senhor, a ti pertence, perdão pastor, passei 5 minutos, vou correr. Daniel fala: a ti, Senhor, pertence a honra, a nós o corar de vergonha. Eu que sou negro, nem corar de vergonha posso. Quer dizer, eu acho que eu não posso nem mais brincar com isso, porque está arriscado um crente preto me processar. Então eu não sei se dá para perceber. Chorai, sacerdotes. Eu preciso chorar pelos evangélicos do meu tempo. Eu preciso chorar pelos crentes da Igreja Livre, porque tem irmãos aí que são degolados, mulheres estupradas, queimados, e não tem nenhuma Bíblia aqui, não tem nenhuma versão, nem revista, nem corrigida, nem atualizada, nem NVI. A gente tem isso e não lê. Chorai, sacerdotes. Eu preciso chorar. Eu preciso chorar. Chorar, e eu peço perdão aqui agora, meu presidente. Chorar porque eu faço parte de uma denominação centenária. E quantas coisas dá para se fazer em 100 anos? E eu não estou falando do que foi feito, estou falando do potencial para se fazer mais. É disso que eu estou falando.
O pastor que sabe menos numa igreja batista estudou 4 anos. Agora é 3, mas no meu tempo era 4. O que sabe menos. E boa parte das nossas igrejas está na 3ª ou 4ª geração. Eu preciso chorar, irmãos. Eu preciso chorar. Chorai, sacerdote. Chorai. Chorai, ministros do Senhor. Estrelinha não vai chorar não, mas ministros do Senhor, chorai. Chorai. Chorai por ver tanto recurso sendo desperdiçado, tanto talento sendo desperdiçado, tanta gente boa que poderia estar fazendo tanta coisa, mas só quer o domingo à noite, com a casa cheia, com aquela oferta gorda no envelope. Chorai, sacerdotes. Chorai, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, que de uma extremidade à outra, que haja constrangimento. Ah lá, aquele cara ignorante falando errado no trem, aquele cara ignorante falando errado no trem, só está falando errado no trem, porque o que fala certo não fala. Chorai, sacerdotes, chorai, porque enquanto o irmão está falando, nós ora. Eu estou no Facebook mandando indireta, criticando o meu presidente. Chorai, sacerdotes, chorai. Chorai, ministros do Senhor, de uma extremidade à outra, e digam: poupa teu povo, Senhor. Poupa o teu povo que em período de pandemia, em vez de levar coragem para o Brasil, leva medo. Poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo, que eu não sei onde está aquele versículo, que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Porque a gente fala isso, mas na prática a teoria é outra. Poupa o teu povo, Senhor. Porque o cara que não é crente, ele está vendo esse meu discurso de que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando na hora de viver, o que vive é a minha carne, na hora de morrer, eu não sei se eu tenho certeza para onde eu estou indo. Poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo. E não entregues a tua herança ao pobre. Não me deixa ser envergonhado, Senhor. Não deixa a minha igreja ser envergonhada. Não deixa a minha denominação ser envergonhada. Não deixa a minha associação ser envergonhada. Não deixa aqueles que levam a tua arca sendo envergonhados. Não deixa. Que nós não sejamos, ó Deus, como Ofni e Finéias, que no campo de batalha leva a arca. É o símbolo da presença de Deus. Símbolo da presença de Deus. Mas se Deus não estiver, não adianta levar o símbolo. Símbolo é símbolo. Ele apenas aponta para o objeto que simboliza. Se Deus não estiver, não adianta símbolo. E a gente sabe o que aconteceu. Foi-se a glória. Senhor, não deixa a tua herança ao opróbrio, para que os gentios dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Que as pessoas olhem para esse tempo e vejam que é um povo que se chama pelo nome do Senhor. É um povo que peca, sim, conforme a peça que tivemos agora, como a anterior da teia, como a palavra da irmã aplicando. Quantos de nós aqui não confessou alguma coisa que precisa mudar na vida? Não estamos falando de perfeição, estamos falando de integridade. Pecamos, erramos, mas que assumamos e mudemos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Amém.